vira. Eita, aí Queria que ficou ele bom. girasse. Eu queria que girasse, mas não consegui girar a tela, tudo bem. Ah, tá. Mas tá legal, porque pra mim tá beleza. Consigo te ver, consigo te ouvir. E Ótimo, aí, então. a gente vai começar a prosa de hoje, né? E aí, desde já, obrigado pela sua disponibilidade de tempo, né? E eu sei que é muito valioso esse tempo que a galera tá dando para prosear aqui durante uma hora, e tem vezes que passa um pouquinho mais de tempo, se for necessário. E aí que seja uma boa prosa, né? Uma prosa leve, livre e solta, que a gente possa falar aqui um pouco sobre um pouco das nossas vivências, experiências de vida, a partir de reflexões, né, de coisas sérias que nos envolvem como indivíduos, sociedade, como pessoas, né, como pessoas que acreditam num mundo melhor, enfim. E aí, eu queria começar com a música. Pode ser? Por enquanto que a galera vai entrando aqui hoje. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Boa noite, Plácido. Boa noite, Rafaela. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque se você parar pra pensar, a verdade não há. Sou a gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. E aí, um mundo que precisa de mais entendimento, de mais encontro, de mais prosas, de mais afeto, de mais amor, enfim, tudo aquilo que nos torna melhores humanos e melhores pessoas. E esse faz parte da essência desse projeto chamado Prosas da Vida, onde a gente convida aqui pessoas, né, a partir das suas singularidades e vivências, para prosear sobre um tema tão importante, né, e sempre atemporal, que é a necessidade de cuidar de si, cuidar do mundo e do outro, né, no contexto das crises contemporâneas. E aí, Marta, para a gente iniciar e passar a bola para você, e para você se apresentar, uma pergunta simples. Quem é Marta na vida? Quem está sendo Marta na vida? De onde Marta é? Para a galera que está nos acompanhando agora, que vai nos acompanhar depois, né? Já que esse vídeo depois vai lá para o YouTube. Ah, não sabia disso, não. Mas vamos lá. Acho bacana, né, a gente falar um pouco realmente de quem nós somos, né? Inclusive, hoje eu assisti um vídeo do Felipe Pondé e ele realmente falava de Freud, né? Quando... E aí ele perguntava assim, quem nós somos, né? Quem que nós somos? Então, de forma literal, vou falar minhas características da vida de vida, né? Quem que sou eu, né? Então, eu sou uma paraense, né, de Belém do Pará, sou enfermeira, vim parar aqui no Mato Grosso do Sul em fevereiro de 2019 por conta da residência, né, que eu passei. Tentava passar em Belém, não conseguia. E daí surgiu a oportunidade de fazer a prova aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Eu passei e vim para aqui, né? E a família ficou toda em Belém, né? A saudade. Minha mãe não é adepta da tecnologia, então ela não tem WhatsApp, né? Fica difícil a nossa comunicação. Então, geralmente, eu falo com um dos meus irmãos para saber se está todo mundo bem, e a nossa comunicação fica um pouquinho complicada. E daí eu, então, estou no segundo ano de residência, né? Com expectativas ainda.
Só que eu também não posso dizer que é isso que eu quero para minha vida para sempre, né? Eu acho que a gente muda, cada dia a gente é uma pessoa, digamos, não a nossa essência, né? Mas nas nossas particularidades, nossos sonhos, nossos projetos, né? E às vezes a gente traça metas, objetivos que foram traçados lá atrás para uma vida futura que a gente não seguiu, né? Então a gente tem que se permitir mudar, fazer novos planos, ter outros sonhos, né? E ir em busca de outras metas. Então é isso. Tem coisas que eu fiz, que eu planejei ano passado, que era para fazer esse ano, eu ainda não consegui fazer. E eu acho interessante essa capacidade da gente se readaptar, né? Da gente se permitir mudar e de não se permitir frustrar porque um plano, algo não deu certo, né? A capacidade de se adaptar, né? O ser humano, a gente sabe que é o ser mais adaptável que existe. Então, eu posso resumir minha vida assim, uma paraense que está aqui em Dourados, terminando a residência, terminando em parte, né? Porque agora a gente veio com a pandemia que atrapalhou o nosso continuar nessa caminhada. Então, já tem um mês que eu estou só em casa, né? Sem trabalhar. E aí a gente já fica preocupado depois com a carga horária toda que tem que repor, né? Mas vamos vivendo um dia de cada vez, né? A gente não está na nossa mão mudar, então a gente vai seguindo assim. Ah, que massa. Então, hoje nós estamos conversando com a Marta, uma paraense que, na ousadia, né, de ser uma nortista e desbravar novos horizontes, foi parar no Mato Grosso do Sul, um processo de residência em saúde, né? Eu também fui residente, né? E aí sei muito bem os desafios, né, semelhantes que nós passamos, mesmo eu aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, você aí no Centro-Oeste. E a residência em si, né, que é a formação de profissionais em saúde, é um espaço muito rico e muito desafiador, e que a gente vivencia isso na prática, você falando, né, dessa necessidade de estar sempre aberto para a contingência, né, da vida e a contingência do serviço, né, especificamente dentro do sistema de saúde, o serviço público de saúde, né. E a outra pergunta que eu gosto de fazer no início da prosa, e aí também já explicando para a galera, né, me apresentando também, eu sou o João Costa, sou psicólogo de formação, né, sou residente egresso, e esse momento aqui de prosa nesse Instagram chamado Prosas da Vidas iniciou esse projeto a partir de uma conversa informal entre amigos. E aí a gente tem falado aqui diariamente com várias pessoas diferentes, a partir das suas vivências, experiências, aquilo que ela traz na vida, né? A gente vai trocando ideias e atualizando, né? Como é que está o nosso dia, como é que está, enfim, a nossa vida, a nossa perspectiva de presente e futuro, sem deixar de analisar o nosso passado. E aí é uma conversa aberta, informal, onde a gente se utiliza da prosa, a gente se utiliza do poema, da poesia, da música, eu estou aqui com o violão, e a partir do conteúdo simbólico que nos representa, né? A gente já teve aqui várias pessoas, né, e cada um apresentou, a partir da sua singularidade, um cordel, um poema, um rap, uma música, e aí a partir desse conteúdo simbólico a gente vai conversando, né? E a pergunta que eu gosto de fazer também, depois que eu me apresentei, como é que foi que a gente se conheceu? Você lembra? Sim, né, João? Boa noite aí pro pessoal que entrou. Foi através do fórum, salvo engano, né? Do fórum de residentes. E a gente estava ali conversando na época que teve as conferências de saúde, né? Mas foi através do fórum, né? Do Fórum Nacional de Residentes que a gente se conheceu. Não é isso, João? Você lembra, né? Não faz tanto tempo, foi ano passado, né? Sim. Perfeito. E é isso, então. Eu fui acompanhando o grupo, e daí você sempre ativo, né? Instigando o povo, o moderador ali do grupo e tudo mais. E aí eu acho que eu chamei você no PV depois para falar de algumas
de algumas questões particulares em relação à residência, e daí a gente foi formando nossa amizade, né? Foi por aí. Que massa. Então foi pelos desafios, né, de ser residente que a gente se conheceu, né? Eu também fui residente, como eu falei. Meu programa foi aqui no interior do Rio Grande do Norte, especificamente na atenção primária de saúde, né, programa de atenção básica. E aí a gente teve a oportunidade de se conhecer, acho que nas reuniões do fórum, nos grupos de WhatsApp do Fórum Nacional de Residentes, né, de saúde, e a gente trocando figurinhas para que a gente pudesse lutar pela melhor formação e trabalho e qualificação, né, dos profissionais de saúde que estão inseridos nos programas de residência em saúde. Eu ainda estou cortando o cordão umbilical, né? Nesses 2 anos, me permiti bastante me jogar nessa organização nacional dos residentes de saúde. E esse processo de desligamento aos poucos eu tenho me permitido, né? E enfim, é um processo também. A sua formação em quê? Então, eu sou enfermeira, né? Eu formei em setembro de 2016, lá no Pará. E daí, a licenciatura e bacharelado em enfermagem, né? E aí, agora eu estou fazendo a residência, que é a especialização, penso depois no mestrado, mas por enquanto o que eu tenho é isso, né? É a formação em enfermagem e a questão da residência. Massa. E aí, já entrando no nosso tema, né, que é a importância de a gente refletir sobre o cuidado de si, do mundo e do outro, vamos falar um pouco desse si que somos nós, né? Fala um pouco das suas origens, né? Como é que é o Belém do Pará, para quem não conhece e só conhece a partir, sei lá, da distância, ou do açaí, ou do calypso, enfim. Me fala mais especificamente como é que é Belém, como é que é a cultura lá de Belém do Pará. E a sua cultura, suas vivências lá, suas lembranças e memórias daquela terra querida, que eu sei que é querida, e cheia de saudade. Certo. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu tentei estava tentando fazer uma poesia, né, para justamente retratar um pouquinho da minha origem e falar de Belém, né, um pouquinho da nossa cultura, mas acabou que eu me desliguei um pouco da poesia e eu não concluí, mas eu estou elaborando e um dia ela vai sair do papel. Se quiser apresentar o rabisco dela, não tem problema nenhum. Então vamos lá, né? Tá aqui, eu comecei dia 18, né? Foi depois do convite, né? Você lembra que eu fiquei meio ansiosa e tal, então eu escrevi assim, né? Que eu sou natural de Belém do Pará, terra bonita e faceira, popularmente conhecida como a cidade das Mangueiras. Nessa cidade bonita, há muito o que se admirar. O Ver-o-Peso é famoso, a maior feira livre que há. Tem também o Mangal das Garças, lugar bonito de se ver. O que falar da gastronomia? Tacacá, o açaí. Eita, comida boa, não dá nem para comparar. Falando de religião, agora vou comentar sobre o Círio, festa católica. Grande procissão não há. Que concordas e na Berlinda levam a Virgem de Nazaré. E para terminar, vou aqui falar da Jussara, o nosso famoso açaí. De um sabor e cor exótico, um cheiro inconfundível. Como cantou Nilson Chaves. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, mas me bebe como suco. Eu sou muito mais que um fruto, sou sabor marajoara. Né? Então eu te mandei um refrãozinho, né, esse cantor, ele é lá do Pará, né, Nilson Chaves, é bem conhecido na nossa região, só que às vezes a gente tende a não valorizar, né, o que é nosso, a gente vai se apropriando da cultura externa e tudo e vai deixando a nossa de lado, né? E daí, então assim, eu sou de Belém do Pará, Belém é a capital, né? Uma cidade bem grande, quase 2 milhões de habitantes.
com diversos pontos turísticos, uma cidade muito bonita, apesar das mazelas, né, que ninguém escapa, nenhuma cidade escapa. Mas é isso, Belém é uma cidade muito linda, com todas as sua gastronomia, que é muito rica, né? O nosso açaí, que é muito famoso, exportado, e a variedade, né? Que ele é, como é que eu posso falar? Várias espécies? Não, a praticidade não, a diversidade de pratos que a gente consegue fazer com uma única fruta, né? Digamos assim. Então, uns bebem com farinha, outros com tapioca, outros com suco, e é isso que a música fala, né? Outros fazem creme, polpa, enfim, é uma variedade. E aqui no Mato Grosso a gente não encontra açaí, né? A gente não encontra açaí. A gente encontra no sorvete, que é diferente. Por exemplo, eu não tomo açaí com açúcar, né? Muitos lá tomam, mas eu não. Então não me agrada o açaí que tem aqui. Sofri bastante, né, para se adaptar. Quando eu viajei para Belém em dezembro, eu trouxe 4 litros, que não durou um mês. Mas é isso, a gente vai vivendo como que dá para viver, com a saudade, né, com as lembranças. Então, assim, aí tem o Círio, né, que eu até falei aqui um pouquinho na minha poesia. O Círio, para quem não conhece, é uma festa católica, né? Não vou agora lembrar quando que iniciou essa procissão. É muito famoso, né? A gente recebe várias visitas. Ele acontece no segundo domingo de outubro. Então, realmente é isso. São uma multidão que vai seguindo a Virgem Maria, né? Que é uma santa, a padroeira e tudo mais. E ela é levada numa berlinda, né? Uma berlinda, por sinal, muito bonita. Que às vezes a roupa dela tem pedras preciosas. Então, é uma coisa rica. E essa berlina vai em cordas, né? Essa berlinda. E a corda, quem leva são as pessoas, são os fiéis, né? São os católicos que acompanham essa grande procissão. Então, eles seguem um percurso com essa corda levando essa santa. E aí eles estão agradecendo por bênçãos que eles receberam durante o ano, né? Por promessas que eles fizeram e foram alcançadas. Então, é uma forma de agradecer. Só que a gente percebe também um pouco do sofrimento, né? Porque vão andando muitos quilômetros no sol e às vezes chove. Belém é uma cidade que a gente fala que as estações lá não são definidas, então todo dia chove. Não tem o tempo do inverno, mas todo dia chove. Então, é uma festa muito bonita de se admirar. E uma retratação da fé, né? Que o povo escolheu para homenagear, de forma de agradecimento pelo que eles receberam. Além disso, a gente tem uma cultura muito rica, né, com influência dos portugueses também, dos indígenas, né? E aí eu moro num bairro que foi... morava, né? Um bairro que se chama Cabanagem, né? Então a Cabanagem foi um movimento, foi uma luta que teve, na verdade, né? Para conquistar terras. E aí eu já entro agora aqui um pouquinho, que eu até trouxe para falar. E aproveitando que hoje é o dia de Tiradentes, né? Deixa eu só achar onde foi que eu escrevi, né? A gente rabisca tudo aqui. Vou falar uma coisa breve. Se eu achar. Vai tocando aí, João. Ai, ai. Achei. Achou? Achei. Eu vou falar um pouquinho, só para a gente não deixar de citar, né? Sim. Então, Tiradentes, né? Um cara que... Joaquim José da Silva Xavier, um dentista, militar, foi ativista político, né? Um cara que perdeu a mãe aos 9 e o pai aos 11. E dali seguiu uma vida pautada em rebeliões pelo descontentamento com a coroa portuguesa, né? Com o poder português. Daí até que foi acusado como traidor, e aí
foi então morto, uma morte cruel, né? Entre todos os inconfidentes, ele foi o único que foi condenado à pena de morte, né? E daí sua cabeça foi exposta, foi erguido um poste da cabeça dele, e o restante do corpo dele foi esquartejado e espalhado na cidade, lá em 2 ou 3 cidades de Minas Gerais, né? Então, daí Tiradentes já vinha com uma luta contra o poder que estava instituído, né? Com a coroa portuguesa, as injustiças, os impostos que eram obrigatórios, que eram altos, né? E tudo isso ele lutava. E daí, ele não era pobre, tão pobre, mas entre os inconfidentes, ele era o mais pobre. E por isso também que a história dele fala que ele foi morto dessa forma, né? Dessa forma cruel, enquanto os outros não, receberam outros tipos de pena, né? Então, daí eu aproveito, né, para falar assim que Tiradentes foi órfão muito cedo, né? Estava ali na infância dele, 9 a 11 anos, perdeu os pais, teve uma vida, creio eu, que difícil, né? Para quem perde os pais. Ele poderia ter se tornado qualquer coisa, né? Um criminoso qualquer, alguém sem futuro. E a história dele é interessante também no sentido de que ele não estudou em escola formal, mas assim, ele ajudava os dentistas e ele aprendeu com isso, né? O saber da vida, né? Ele foi aprendendo isso. Trabalhou também com outras coisas, né? E ele já tinha algo lá que ele ajudava a população pobre. Então, assim, para a gente é um exemplo, por exemplo, eu sou pobre, eu sou preta, eu tive a oportunidade de estudar, porque a gente sabe que é através da educação que a gente consegue melhorar o nosso futuro e, quem sabe, ajudar outras pessoas, na nossa família, que a gente pensa bastante. Então, eu acho que é isso. Se você quiser comentar alguma coisa a mais, né? Não, tranquilo. Não, que massa você fazer esse resgate, né? E a gente vai perdendo o sentido do feriado, né? O significado, porque a gente muitas vezes não conhece, ou até conhece, mas, enfim, está distante da vida desse homem que você acabou de pincelar um pouco do que foi. E aí, uma pergunta, né? E aí, acho que você pode falar melhor do que eu, que você fez a pesquisa e fez a leitura hoje sobre o Tiradentes. O exemplo da vida do Tiradentes, o que é que você pode tirar como exemplo da vida desse homem? E aí, o que é que você encontra de semelhanças, exemplos com a sua vida, né? Com as suas lutas como mulher, como você acabou de dizer, mulher, preta, nortista, né? Distante do núcleo familiar, enfim, do seu lar. E não é à toa que você fala assim, lá em casa, porque é o lugar onde você se sente em casa, é lá em Belém mesmo, estando aí agora em Mato Grosso do Sul. O que é que a vida Tiradentes representa para Marta? Então, eu acho que de luta, né? Eu acho que o principal exemplo no caso eu, né, pessoal, posso tirar é a história de luta e de indignação, né? Acho que a gente conversou outro dia e você falou isso, né? Que um pouco da minha indignação, mas que não dá para lutar sozinho, né? Então, Tiradentes, ele conseguiu se organizar para tentar lutar em grupo, né? Porque a gente sabe que a união faz a força, né? Através do grupo, através da união que a gente consegue alguns dos nossos objetivos. Então, acho que a luta e a indignação que Tiradentes tinha contra o poder instituído, né? As injustiças, eu acho que é isso. Acho que é a luta e a indignação. Isso. E a luta, ela faz parte da vida, nesse sentido da gente estar sempre entendendo que o nosso, seja o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento político, econômico, democrático, social, ela se dá junto com a relação com o outro, né, com o mundo, entendendo as entrelinhas que existem nas relações societárias, né? E aí cabe muito da gente reconhecer e valorizar, né, a nossa historicidade singular. Por isso que a gente começa sempre a prosa falando
as nossas origens, né? Porque a gente não pode esquecer das nossas origens. A gente esquece das nossas origens, dessas memórias simbólicas, a gente fica meio que perdido na existência, né? Então, quando Marta fala, né, traz Tiradentes, traz, enfim, a luta e a indignação, e vai lembrar que a indignação ela caminha do lado da esperança, né? Só os esperançosos que acreditam numa transformação de mundo, né? Sim, ficam indignados com as injustiças, né? A galera que não quer transformar, quer manter o status quo, não precisa se indignar, né? Sim. Enfim, cria muitas vezes o espírito da ordem, né? Ordem. E é como a ordem é a forma de silenciar as pessoas que estão sofrendo. Enfim. Para a gente fazer sei lá, um entendimento, então você é do Pará, de Belém especificamente, nascida nesse contexto, de uma família, tem irmãos, irmãs, pais, como é que tá seu pai, sua mãe? Então, minha família é bem grande, gente. Eu tenho 11 irmãos. Um time de futebol. Sim. Desses 11 irmãos, nós somos bem divididos. São 6 homens e 6 mulheres, né? Olha aí, bem igualitário. Eu sou a mais nova das mulheres, mais nova, assim, 28 anos, né? E aí, depois de mim, tem 2 gêmeos, né? São 2 meninos com 26, Felipe e o Fernando. A minha história, a nossa história, no caso, é uma história bem difícil, né? Uma vida bem pobre, bem humilde, na periferia de Belém, né? Com a minha mãe sempre trabalhando. Só que um detalhe aqui, meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 anos, né? Meu pai foi embora de casa e o meu irmão mais velho tinha 14 anos. E aí, assim, minha mãe saía cedo para trabalhar, só voltava à noite e os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Então, acho que, sim, não que Deus não seja generoso com todo mundo, mas eu acho que Deus foi muito generoso com a nossa família. E aí a gente já entra aí no tema, né? O nosso cuidado, né? Acho que tem a ajuda de Deus, um cuidado de Deus, não sei o que teria sido da nossa família, né? Que eu acho que o maior orgulho, até me emociono, que eu tenho da minha família, da minha mãe, é que apesar de toda a nossa pobreza, toda a nossa dificuldade, ela conseguiu se manter íntegra e transpassar para a gente os valores que ela carregava da família dela, né? E a gente cresceu pessoas corretas na vida, a gente não foi para caminhos, né, diferentes do que ela pensou para nós, né? A gente procurou estudar. Muitos dos meus irmãos estudaram para falar assim, às vezes me dá um pouco de vergonha por falar que eu, apesar de ter sido uma das mais novas, eu fui a primeira a ter o nível superior. Mas, ao mesmo tempo que isso me deixa um pouco triste, isso me deixa muito alegre, porque eu abri a porta, né? Eu fui exemplo para meus irmãos mais velhos irem buscar. Então, hoje eu tenho uma irmã que é assistente social, tenho uma irmã que é contadora, tem um que está fazendo odontologia, tem outro que está fazendo matemática, né? Tem outro que é microempreendedor. Então, assim, eu me sinto gratificada por eu ter mostrado que através da educação a gente consegue, né, calcar outros degraus e planejar, né, e tentar construir uma vida melhor. E minha mãe sempre na luta, né, muito guerreira, sempre trabalhou, muitos filhos, né, abandonada, ela nunca casou novamente, porque pensa bem, eu tinha 5 irmãs mulheres, né? E daí você coloca um padrasto dentro de casa, uma pessoa que você não conhece. A quantidade de riscos que você expõe seus filhos nessa pessoa que não é pai de nenhum, né? Como que faz, né? Como é que confia? Então, foi muito prudente da parte dela, acredito eu. Só que, infelizmente, ela abriu mão de uma parte da felicidade dela, acredito, por nós, né? Mas hoje eu acredito que, apesar de tudo, a gente consegue dar alegrias para ela, né? Ser boas pessoas, ser bons filhos. Claro que com nossos milhares de defeitos, né? Que todos temos.
mas somos humanos imperfeitos. E é isso. Hoje minha mãe está com 66 anos, aposentada, mas ainda trabalha, porque ela diz que não consegue ficar dentro de casa. E daí é uma preocupação já minha, né? Como filha também, como enfermeira, nessa época de pandemia que estamos vivendo. Ela é muito teimosa, eu acho que os idosos, de modo geral, são muito teimosos. E ela não está fora. Os jovens também são, não. Né? Então, assim, ela tem um pouco de dificuldade para respirar, João. Eu acho assim, por muito tempo no interior, com questão da fumaça, né? Aqueles fogos que eles faziam e tudo mais. E aí ela foi trabalhar também numa fábrica de castanha do Pará. Então, um ambiente um pouco mais abafado, contato com o pó da castanha, que pode desencadear processo alérgico. Enfim, eu acho que juntando tudo, ela acabou desenvolvendo uma dificuldade respiratória, às vezes ela passa mal, tem que ir para emergência. Então, é uma preocupação minha. Ela não tem pressão alta, não tem diabetes, mas está no grupo de risco, que é idoso, né, com problema respiratório já. E a teimosia. A gente diz para ela, mãe, não vá trabalhar porque tá complicado, a senhora não precisa mais trabalhar e tudo mais, mas ela, né, continua indo. Então a gente só pede a Deus que Deus guarde, porque a gente não consegue guardar ela, não. Entendi. Não aprender, né? Mas é isso. Qual o nome Minha dela? Mãe... Qual o nome da tua mãe? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Você falou. Não falei o nome, né? Foi, mas sem problema. Tanto nos representa. A Dona Nena. Dona Nena. Dona Maria de Fátima, mas se chegar lá na rua perguntando por Maria de Fátima, ninguém sabe, só sabe se chamar Dona Nena. Dona Nena, pode. Aí já sabe ali, mora ali. E a gente, assim, eu morei lá, a gente morou na mesma casa desde que, tipo, eu já nasci em Belém, né? Eu e mais meus 2 irmãos mais novos. Mas os outros nasceram em algumas cidades do interior. E desde que a minha mãe mudou para ali, a gente sempre morou no mesmo bairro, na mesma casa. Que massa. E aí acaba, né? Conhece bastante a comunidade. Uhum. E enquanto você estava falando, né, aí vem minhas lembranças também, né? E a gente vai percebendo mesmo, a gente ainda teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? A gente só se conhece pela internet, né, pelo WhatsApp, enfim, e agora pelo Instagram e por essa prosa. E você falando aí um pouco da sua história singular de vida, família, desafios, né, conquistas, avanços, né? E aí eu quero dizer que eu me sinto muito representado nesse processo, né? Porque a gente vive aqui Norte e Nordeste questões muito semelhantes, né? De lutas históricas, de descaso político, econômico com essas regiões. Claro que cada lugar com a sua especificidade, mas muitas coisas semelhantes, né? Sei lá, a imigração de nortistas e nordestinos para o sul, sudeste, centro-oeste, para poder, né, enfim, ter acesso ao capital material e imaterial, né? Enfim, a renda, a riqueza, o trabalho, já que essas regiões, historicamente, elas são esquecidas, né? Mas nunca deixaram de ser exploradas, tanto o Norte como o Nordeste. Quando você colocava a questão, né, do acesso à universidade, né, como primeira da família, né? E se a gente parar para pensar, isso não é por acaso, né? Claro, tem a sua inclinação, tem o seu desejo, tem a sua responsabilidade, o seu querer, né? Mas também teve todo um processo histórico que está muito além da gente. E muitas vezes a gente precisa fazer essa reflexão, né? Que bom que você tem essa percepção, né? De entender que você foi o estímulo, né, para os seus irmãos, para os seus, para que realmente eles possam entender, né, que valorizar a educação, aquilo que é público, o estudo, e aí para o pobre, o estudo é uma ferramenta muito para que a gente possa
sei lá, enfrentar as desigualdades sociais desse país e tentar inverter a pirâmide societária. E aí, antes de falar dessa questão em si, é necessário fazer essa reflexão histórica, né? Um país marcado por uma relação cada vez mais de opressão, né? Junto com esses povos, né? Os povos do norte, os povos do nordeste. Não que as outras regiões também não tenham esses exemplos, né? Mas como a gente está falando aqui de um nordestino e uma nortista, a gente aproveita para falar sobre essas questões. Então, historicamente, né, também eu venho de família que eu só tenho uma irmã, por parte de pai e mãe, né? Por parte de pai eu tenho mais irmãs e irmãos. Mas dessa família, assim, de irmãos, né, também eu fui o primeiro a entrar na universidade. Né? Minha irmã também tem batalhado, né? Ela diz que quer fazer faculdade, né? E quer ser assistente social, né? E eu faço os incentivos necessários. E eu sempre paro para refletir, né? O que é que eu, sei lá, o porquê, né? Tem vezes que eu fico refletindo, porque eu, João, né? Nessa história toda de família, fui o privilegiado, enfim, de acessar a universidade, ou porque não foi minha irmã, porque não foi as outras minhas irmãs, sobrinhos, enfim, primos e primas, né? E aí, como eu falei, tem a questão do querer de cada pessoa, que a gente não pode negar, né? Que é o cuidado dessa pessoa que tem, em tentar realizar os seus desejos e sonhos, mas também tem todo um processo histórico, né? Porque não sei qual foi o ano que você entrou na faculdade, né? Eu entrei em 2011, eu entrei em 2012. Eu falava até com a Ellen Luiz, que também foi residente, psicóloga de formação, e na prosa da gente a gente falava, né, que eu e ela somos produto e produtores do ProUni, né? Somos bolsistas eu fui bolsista do ProUni, a universidade pública, mesmo a universidade pública, a gente que precisa defender, ainda há uma política muito restrita de vagas, né, na universidade pública, seja ela federal ou estadual. E se a gente parar para pensar, se a gente for falar, sei lá, de uma geração atrás, minha irmã ela tem 7 anos mais velha do que eu, e aí se a gente for ver nossos irmãos mais velhos, ou a própria nossa mãe, nossos pais, nossos tios, primos mais velhos, na época dele, sei lá, de terminar o ensino médio, entrar para a universidade, como a gente tem hoje, essa noção, terminar o ensino médio, entrar na universidade, para eles era outro momento, né? Muito desafiador. Minha mãe, exemplo da minha mãe, desde a sua infância e adolescência, teve que alinhar a questão do estudo e trabalho na roça, né? Como filha de agricultor, e aí não conseguiu terminar seus estudos, né? E aí todo um contexto histórico. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? É que existe uma história maior do que a nossa história singular, que a gente precisa conhecer, e aí a gente se posicionar nessa história e valorizar qual é o nosso lugar de fala, né? E assumir esse lugar de fala sem vergonha na cara mesmo, né? E assumindo mesmo na luta. Como você falava, por exemplo, do Tiradentes, reconhecer que nós somos filhos e filhas, né, de nordestinos e nortistas, batalhadores, que tiveram seus direitos sociais negados ou não tinham direitos para ele, acesso à educação, à saúde, enfim. Se a gente parar para pensar, e aí já entrando no contexto que chamamos de saúde, onde nós, né, tivemos a oportunidade de nos formarmos dentro da residência, pode ser o seu caso, mas é o meu caso. Se eu sou filho de um agricultor, uma agricultora, comerciante, quer dizer, trabalhos informais, logo essas pessoas não tinham acesso ao sistema de saúde anterior. Então, eram os indigentes. Eu até falava com a Ellen sobre isso. Eu sou filho dessas pessoas que eram tratadas como indigentes no sistema de saúde anterior. Então, aí a importância de a gente saber a nossa história, né? A história do nosso país, a história do nosso lugar, a história das nossas famílias, entendendo que cada pessoa tem um processo, uma luta particular, né? Tem seus desafios, seja a pessoa que for, e cada pessoa só ela, né? Vai poder explicar ou expressar, enfim, as decisões que foram tomadas, enfim, as escolhas que elas fizeram,
a partir dos meios que elas tiveram como acesso ou não. E que legal ouvir um pouco sua história. Como eu falei, reitero, né, me sinto muito... Desculpa, me sinto muito representado nela. Tá bom? É isso, tá certo, João. É E isso aí. como a Roberta falou aqui, guerreira, quem tá aqui ainda, deixa eu ver quem tá aqui pra gente também prosear com a galera. O Walter, que é lá de Macapá, residente, a gente vai estar proseando aqui também. A Roberta, tive a oportunidade de ontem, a gente está proseando aqui com a Roberta. Cidilene é da cidade. Oi? Eu acompanhei bem pouco ontem com a Roberta. Tranquilo. Roberta nos trouxe um show de voz e violão a partir da arte de ser musicista, de estar estudando teatro. E aí o vídeo está lá no YouTube. Por isso que a gente está mandando um vídeo para o YouTube. Vai ficar como se fosse uma recordação. Enfim, tem uns projetos. Esse projeto, como eu falei, iniciou a partir de uma conversa informal. E aí no processo dessas lives já vai surgindo outras ideias, claro. Depois a gente vai entrar em contato com cada pessoa. Já surgiu a ideia, porque eu gosto muito de escrever. Aí, a partir de cada prosa, eu vou escrevendo as minhas afetações dessas prosas. E aí, não sei, em forma de poemas, em forma de poesia, em forma de cordel. Quem sabe isso pode se transformar em um livro, né? Sim. E aí, a partir de cada prosa dessa. Enfim, são os devaneios que vão aparecendo a partir do processo. O que mais? Então, falamos já dessa experiência individual histórica de cada um de nós, né? E aí, você falou das suas origens, de onde você vem, se emocionou, é importante se permitir se emocionar, né? Porque faz parte daquilo que você é. E aí não pode jamais negar as suas origens, as nossas memórias. O que seria de nós sem essas memórias? Sejam elas satisfatórias ou insatisfatórias. Mas são essas memórias que nos constituem como pessoa. E o que mais? E hoje? Tá no Mato Grosso do Sul, fazendo o quê? O que é isso? Ser residente, para quem não conhece. Enfermeira aí no Mato Grosso do Sul. Quarentenada, né? Nesse processo agora de crise sanitária. Como é que você tem vivenciado como profissional de saúde, residente, o distanciamento da família, esse momento de crise sanitária, e aí no Mato Grosso do Sul, especificamente em qual cidade? Dourados. Dourados. Então, João, comentei um pouquinho no início, né, que a gente está um mês sem trabalhar, todos os residentes da multiprofissional, eu que sou da uniprofissional, que eu faço obstetrícia, né? Daí, tipo assim, o superintendente com o gestor do hospital disse que não tinha equipamento de proteção para todo mundo, né? E que por não ter segurança no nosso campo prático, a gente ficaria em casa por tempo indeterminado. Daí também suspenderam as aulas da universidade, né? Que a gente tem uma ligação. Resumindo, a gente não tem aula EAD, não tem campo prático. E eu acho que o que mais preocupa-nos nesse momento é a questão da reposição, né? E que a gente sabe que depois vai ter que se desdobrar, né? Se multiplicar em 2 para conseguir cumprir todos esses dias de quarentena forçados, né? Por falta de insumo, né? O insumo básico, né? Que são os EPIs. Então, aí a gente já vê essa crise, né? Essa crise que nos atinge diretamente enquanto residentes, enquanto profissionais da saúde, enquanto pessoas. A gente acha também uma perda, né? De aprendizado, porque é um cenário ímpar, né? Não que a gente queira que aconteça outra pandemia para que a gente possa agir, mas que nós deveríamos sim, como profissionais, estar inseridos dentro do campo, porque o nosso hospital ele tem recebido casos de pacientes com Covid para tratamento, a gente tem pacientes internados na UTI. Então, assim, a gente está a par da situação, o hospital recebeu toda uma readaptação, né, física, justamente para isolar pacientes suspeitos e tudo mais, a porta de entrada do hospital foi adaptada.
Então, assim, a gente está fora desse processo de aprendizagem, desse processo de agregação de conhecimento, né? Mas, enquanto eu tenho colegas, né, que não são da área da saúde e que dizem assim, que estão vivendo um tédio em casa por estar só em casa na quarentena, por não estar trabalhando, eu tento eu tento fazer, né, dar o lance para eles entenderem pelo lado bom disso tudo, né? Eu falo assim, ó, você tá em casa, tipo assim, como assim você não tá gostando de ficar na sua casa, né? Seu lugar de aconchego, seu lugar de repouso. Como que isso pode ser um tédio, né? Eu não consigo compreender. Porque quando a gente. Mas o ser humano é complexo mesmo, né, João? A gente não parece que nunca está satisfeito, né? Se a gente está trabalhando, reclama que está trabalhando porque está cansado, quer chegar em casa para descansar. Se a gente está só em casa, a gente queria estar trabalhando, então, assim, e a gente vai, né, tentando fazer com que as pessoas vejam o lado bom de estar em casa com as suas famílias, né, com seus familiares, estar podendo conviver um pouco mais próximo. E eu falo assim, você, enquanto não é profissional da saúde, e está reclamando de estar em casa, tenta se colocar, né, a empatia de entender como que está o psicológico dos profissionais que estão lá trabalhando diariamente, com medo de se contaminar, né, de estar contaminado e contaminar o seu familiar, que todo dia ele tem que ir e voltar para casa para o trabalho, né? Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento de empatia mesmo, e de maturidade, né, eu acredito também, porque tirar um pouco do nosso ego, um pouco do nosso egoísmo, né? De que achar que estar em casa é um tédio, porque eu queria estar fazendo tal coisa, eu não posso sair porque o local está fechado, tem restrição de horário. Vamos tirar o lado positivo disso, né? Vamos ver que você está tendo mais tempo para conviver com seus familiares, com seus amigos, mesmo que à distância, né? Porque, ó, provavelmente se a gente tivesse com a nossa vida normal, né? Sem quarentena, dificilmente a gente teria um tempo, né, para essa conversa, para prosear um pouco, para trocar ideias, né, para trocar histórias de vida. Porque a gente estaria atarefado com outra coisa no trabalho, tem que estudar, tem que fazer isso, amanhã acordar cedo, enfim. Então, não vamos ver só o lado ruim das coisas, né? Vamos tentar enxergar de uma outra maneira que a gente precisa, né? Aproveitar para se cuidar mais, né? Então, tipo, eu fazia caminhada lá em Belém, aqui eu não tinha feito ainda. Voltei a fazer caminhada, me alongo em casa, né? E é isso. Até plantando coentro, cheiro verde, já tô aqui em casa. Então, assim, vamos se readaptando, né? Vamos se reinventando. E é isso. Não tá na nossa mão, né? Quando que vai acabar? Não tá na nossa mão definir o tempo do fim dessa pandemia. Então, pelo menos, vamos tirar o que é de bom. Exatamente, né? Porque existe, como eu falava anteriormente, existem situações que a gente consegue fazer escolha e aí realizar essas escolhas, né? E aí você coloca exemplo do que você está fazendo, né? O plantar, o caminhar, o se alongar, o deitar, o ociar, enfim. Você traz o exemplo singular, né? E aí cada pessoa, a partir da sua particularidade, também pode estar encontrando caminhos para poder estar vivenciando esse momento que não é, para muitas pessoas, fácil, né? E aí coloca em xeque, muitas vezes, como você acabou de colocar. Se a gente estivesse no nosso dia normal, né? Do dia a dia, a gente teria tempo para fazer uma prosa como essa. As pessoas que ficam agora no momento de isolamento ou distanciamento social, que fica com saudade do trabalho, e quando está no trabalho reclama quando, né, que gostaria de estar em casa, e quando está em casa fica reclamando que gostaria de estar trabalhando. Isso não nos provoca a refletir que essa normalidade da vida, que claro, a gente botou aspas aqui, porque, né, não tem essa normalidade, mas é esse normal de viver. Será que esse normal não está sendo patológico, adoecedor, né, esse ativismo da vida, ao ponto da gente nunca estar satisfeito, né? Se a gente está no trabalho, a gente está insatisfeito. Se a gente está em casa, está insatisfeito. Se a gente, sei lá, está fazendo qualquer coisa, a insatisfação, ela sempre está ali presente. Então, não será
necessário a gente, sei lá, como sociedade, aproveitar também esse momento para refletir, né, essa importância da nossa singularidade, e aí o cuidar de si, entender quais são as escolhas que eu posso fazer para que eu possa realizar aquilo que eu desejo, né? O que é que está ao meu alcance para ser transformado aqui em casa, aqui na rua, enfim, aquilo que está ao meu alcance no meu trabalho. Mas o que é que não está ao meu alcance? E se a gente parar para pensar, aquilo que não está ao nosso alcance é porque é uma demanda social. E como é uma demanda social, é uma demanda que vai poder ser transformada ou, né, superada a partir de um processo social, né? A partir desse encontro com o outro, a partir desse encontro com a complexidade que é a sociedade. E aí, coloque aí como sociedade as nossas relações culturais, religiosas, nossa visão de mundo, nossos preconceitos, nossa pressa, nossa inquietação, indignação, tudo aquilo que a gente vai expressando no nosso dia a dia. E claro, né, a gente precisa entender, e aí as pessoas estão nos acompanhando, né, entender que cada pessoa vai ter a sua estratégia, né? Não tem como a gente criar aqui uma estratégia única para que as pessoas, e também não é nossa pretensão, né, Marta? Então, você que está nos acompanhando precisa entender, né, fazer essa reflexão. O que é que está ao meu alcance diante dessa angústia, seja ela qual for, mas o que é que não está ao meu alcance? E quando a gente passar esse tempo da quarentena, o que é que eu posso fazer para transformar? O que é que esse momento de isolamento, distanciamento social, me provoca a fazer quando esse tempo passar? Né? Se aí, muitas vezes a gente está na omissão, muitas vezes a gente está no nosso mundinho, na nossa zona de conforto, e aí nesses momentos de encontro consigo mesmo, a gente é colocado em xeque as nossas verdades, os nossos dogmas, a nossa, sei lá, esse chão que a gente acha que estava sólido do viver, e a gente vai percebendo que não, né? Um vírus, uma coisa invisível, coloca em xeque para o planeta, né? O mundo parou, como dizia o saudoso Raul Seixas, né? O dia que o mundo parou. Quem diria que um vírus paralisaria todo um planeta, né? E se a gente parar, até que ponto essa paralisação tem sido benéfica para esse mundo, esse planeta, né? E aí a gente tem visto a diminuição do consumo. Aqui no Brasil, enfim, é uma complexidade, né? Tem essa, enfim, não sei qual o termo de colocar qual a palavra para definir, mas assim, mundialmente a gente tem visto a diminuição, né, da poluição, a diminuição, enfim, da agressão com a natureza, né? E isso é importante, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Se existir outras vidas inteligentes em outros planetas, né, e bem distante ou próximo, que a gente ainda não teve contato, e eles lá com a sua inteligência olham aqui para a Terra e vendo a gente destruindo o planeta, destruindo nossas águas, nossos mares, enfim, nossas florestas, nossos lugares, né, a biodiversidade, eles ficam pensando, nossa, como esses seres humanos são estranhos, não valorizam, né, aquilo que eles são, né, que são, ser humano é humano terra, né, humanos vem de homus, que é terra. E aí, nesse momento lá, eles sem compreender, olham que eu vi essa semana os leões lá na África deitados na rua, né? A gente vai ter vários exemplos dos animais podendo ser mais livres. Nesse momento, as tartarugas vindo mais à praia, já que a gente não está lá, né? Como predadores, né? Somos os predadores da biodiversidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso consumo desenfreado, enfim, por toda essa questão construída socialmente, que a gente pode transformar também socialmente. E aí, nesse momento, eu acho que essas vidas inteligentes podem estar dizendo, agora eles acharam um meio, que legal, eles acharam lá uma estratégia para diminuir a poluição, a agressão ao planeta deles, que a gente tem visto aqui, né? Enfim, mas não, foi um vírus, o próprio planeta se encarregou de apresentar um vírus, né, a natureza, apresentar um vírus para que a gente possa, né, se colocar no lugar da gente, né, como coautores, né, dessa biodiversidade, né? E aí essa é muito importante, né, a gente fazer essa reflexão, né, como é que a gente está cuidando de si, e aí de si esse cuidado das nossas origens, dos nossos sentimentos, pensamentos, sensações,
dos nossos sofrimentos, angústias, ansiedade, né? Eu tenho acompanhado e atendido nesse momento várias pessoas com crise de ansiedade, né? Tenho feito atendimento online, aproveitado, né, esse momento que a psicologia também nos oferece, como ciência e profissão, de fazer atendimento online. Eu tenho feito acompanhamento online de várias pessoas e aí a maioria delas se queixando da ansiedade, né? Enfim, então é algo que a gente precisa colocar em xeque, né? É esta sociedade que a gente quer continuar construindo, né? Uma sociedade pautada no egoísmo, num eu, super eu, num eu desconectado com o outro, né? A insensibilidade com o outro. Né? Eu tive a oportunidade aqui de falar domingo com o Vanilson. O Vanilson, ele é uma das lideranças do movimento da população em situação de rua. Ele colocava como é que está a população em situação de rua nesse momento de quarentena, né? Então, nem todo mundo tem esse privilégio de estar em casa, não, na quarentena. Né? As pessoas estão na rua. Em algumas cidades, aqui no meu caso, na minha cidade, pegaram uma casa e colocaram as pessoas em situação de rua lá para que eles possam vivenciar essa quarentena. Aí todo um processo de trabalho até eu posso dizer, de entendimento de alguns profissionais, né? Porque encaminhar as pessoas em situação de rua para essas casas, para vivenciar o isolamento social, não pode ser compulsório, porque eles são sujeitos de direitos, né? E aí todo um processo de compreensão, e aí as pessoas estão indo para lá, e aí um processo de empoderamento, né? De as pessoas saber que é um direito deles ter esse lugar, habitação. Vai lembrar, está lá na Constituição, nós chamamos de direito à habitação, direito à renda, trabalho, é tudo constitucional. A lazer. E se a gente parar para pensar, né, Marta, tem tudo a ver com os determinantes condicionantes de saúde, né, sociais de saúde, que interagem diretamente com o nosso processo de saúde-doença. É quando a pessoa agora está desempregada, esperando o auxílio emergencial, que o aplicativo está travado, e não, enfim, várias pessoas se queixando, desempregadas, não foi aprovado o auxílio. E aí é importante a gente analisar, né, que país é esse que nós estamos construindo, onde, vou trazer um dado aqui, onde de 100%, que é o orçamento público, a gente investe em saúde apenas 4,21%. Né? E aí, para pagar juros e amortização de uma dívida que não é auditada, só paga juros e amortização da dívida, 38%, 38,27%, falando especificamente. Isso são dados lá do Orçamento Público da União, só entrar lá no site. E aí já vê, isso é orçamento de 2019. 38,27% para dinheiro, juros, né? Quer dizer, a concentração dessa riqueza na mão de poucos, né? 85 pessoas possuem mais riquezas do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo. Então, é esse contexto também que a gente precisa fazer uma reflexão, né? A saúde pública, a habitação. A habitação, ano passado, foi investido 0,00%. Nada foi investido em habitação no passado. E aí a gente vai continuar falando sobre isso e dar alguns encaminhamentos, tocar mais uma canção. Na outra live vai iniciar daqui a pouco, porque essa vai acabar. Porque o Instagram ele dá 1 hora só de live, né? Então ele cai e a gente volta. Beleza. E aí a gente tem feito assim, tá bom? Deixa eu cantar uma música, né? Pra gente fazer um link sempre com a canção. Deixa eu ver se eu consigo cantar só o refrão. Que país no Senado... Como é que é o início da música do país é esse? Eu vou ter que pesquisar aqui. Ai, esqueci. Sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse que nós estamos construindo, né? Que tem tudo a ver com o cuidado de si, o cuidado do mundo e o cuidado do outro. Você me pediu uma música, Todo Azul do Mar. Você lembra? Foi você que me pediu? Com uma onda no mar. Foi como uma onda no mar, foi? Ixi, Mas não tem problema, toca essa aí.
Eu pesquisei outra. Como é que é o nome? Eu vou... Tudo é mar, né? Todo azul do mar? É Todo Azul do Mar. Pesquisa aí. Deixa eu botar aqui mais uma vez o tema da nossa prosa de hoje, né? Que tem sido o tema de todas as prosas, que é o cuidado de si, cuidado do mundo. Cuidado de si, do mundo e do outro. E nós somos convidados a refletir sobre isso. Como é que a gente está cuidando de si, como é que a gente está cuidando do mundo, como a gente está cuidando do outro no contexto das crises contemporâneas, seja a crise sanitária, seja a crise econômica, seja as crises políticas, seja as crises existenciais, né, que cada um carrega em si. Como é que a gente lida com as crises, né? E para que servem as crises? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Vamos cantar o amor então, né? O amor é essa ferramenta da gente enfrentar as crises também. Sim. Eu preparei essa canção aqui, pensei que era essa. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor que veio pra ficar. Foi assim como ver o mar. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Onda azul, todo azul do mar. Daria pra beber todo azul do mar. Que linda, né? E aí a música me fez aqui refletir o seguinte: qual foi a primeira vez? Você lembra a primeira vez que você viu o mar? Nossa! Eu vou lembrar, João. Vou lembrar, acho que lá quando eu já tinha uns 11 anos, viu? Massa. Foi assim. Minha mãe não era muito de sair, né? Até hoje ela não é muito de sair. Não deixava a gente sair também, né? Aquele cuidado que os pais sempre têm, que a gente sempre acha que eles estão exagerando, né? Mas, então, minha vizinha levou a mim e a meu irmão na praia. E minha mãe estava trabalhando. Então, assim, foi uma coisa escondida, né? E o nosso medo era que minha mãe descobrisse, né? Então, tipo, só se a gente se afoga. Podia acontecer qualquer coisa, né, com a gente na praia. Mas eu acho que foi com essa idade já. Por iniciativa da minha vizinha, que nos levou. Que massa. Eu confesso dizer que eu não me lembro, mas também deve ter sido... Minha mãe eu me lembro que minha mãe levava muito eu pra praia. Minha mãe gostava de ir pra praia. A gente ia muito à praia. Uma praia chamada aqui Ponta Negra e Praia do Meio. Que é uma praia que... As praias aqui de Natal que ela me levava muito. Conheço Ponta Negra, né? Conheci Ponta Negra em 2018, se não me engano, 17. Ponta Negra...
aquela outra, Genipabu, né? Na duna de Genipabu, pôr do sol maravilhoso nas dunas de Genipabu. E o pôr do sol. Falando em pôr do sol, né? Outro dia eu assisti um vídeo que falava justamente disso, né? Quando foi a última vez que nós nos sentamos para admirar o pôr do sol, né? E eu fiquei pensando, faz tempo. E a gente vai vivendo assim nessa vida mecanizada de apreciar a natureza, que é tão bela, né? Bom, e agora, a gente estava falando um pouquinho por exemplo, nossa particularidade, cada pessoa vive as situações de uma maneira. Por exemplo, eu estou tranquila enquanto a questão de eu estar em casa, não estar participando do processo, e queria voltar se tivesse os equipamentos de proteção, né, nossa segurança. Mas eu tenho colegas que não queriam com EPI, essa precisa feito. Tá me escutando, João? Agora sim, tá falhando, mas tudo bem. Então, então eu tenho colegas que não querem voltar a trabalhar, estão com medo de respeitar isso. E aí eu peguei, acho que é uma poesia aqui do Chaplin, que diz assim: suba, faça dos obstáculos degraus para aquilo que você acha supremo. Mas não esqueça daqueles que não conseguem subir a escada da vida. Ei, descubra aquilo que há de bom dentro de você. Procure, acima de tudo, ser quente. Eu também vou tentar. Ei, você, não vá embora. Eu preciso dizer que eu adoro. Simplesmente porque você existe. E aí, eu pego essa frase aqui pra gente refletir um pouco, né? Como que a gente encara, como que a gente compreende as pessoas que pensam diferente de nós, né? Que lidam com uma situação diferente do que a gente queria, ou da maneira como a gente percebe, como a gente acha que aquela pessoa deveria enfrentar aquele problema, né? Eu tenho que respeitar as opiniões, eu tenho colegas que queriam voltar, colegas que não querem voltar, colegas que estão com medo, enfim. E a gente precisa, né, saber isso, que tem pessoas que não conseguem subir os degraus da escada da vida. E se a gente está conseguindo, né, será que a gente consegue ajudar essas pessoas a subir também, né? Ou simplesmente só compreender, né? Já tá bom compreendendo, respeitando, então tá tudo certo. E a gente tem que procurar isso mesmo aqui, procurar ser gente, né? A gente vai se perdendo às vezes, né? A humanidade vai deixando. O que é ser humano, né? O que é ser humano nesse mundo novo, né? E a gente retoma aí para o nosso tema, né? O cuidado de si. E aí, outro dia também eu lia, salvo engano, acho que é Bauman, que tem no livro dele, Amor, né? E ele fala da dificuldade em amar o próximo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Amar o próximo como a si mesmo, né? Parece que às vezes nem a gente se ama, né? É difícil, né? Então... E o que é amor próprio? É uma definição difícil, viu, João? Porque eu acho difícil falar de amor próprio. Eu acho que porque nos ensinaram que o amor é abstrato, né? A palavra amor é abstrato, mas eu acho que ela tem que ser traduzida, né? Interpretada e colocada em ação, né? Como é que você diz que ama, né? Se você magoa, se você maltrata, se você faz sofrer, né? Se você não se ama, né? Se você não se cuida, se você não se valoriza,
se você não se respeita, como é que você vai fazer isso com o próximo, né? É muito difícil, né? A não ser que você seja uma pessoa dotada de uma hipocrisia a ponto de você usar máscara a vida toda, de você não ser aquilo, mas você conseguir passar uma imagem que você não é, né? E isso me faz lembrar, João, porque assim, eu fui muitos anos, eu fui criada dentro de um ciclo religioso, né? Um ciclo cristão, com vários ensinamentos, vários dogmas. Não é, mas parece que eu vivia presa naquilo ali. Minha visão era dentro daquilo ali. Tudo que estava fora daquilo, para mim, estava errado, né? Então, é interessante, porque na minha religião não se podia usar batom, não se podia usar brinco. Então, assim, não se podia usar uma roupa um pouco mais curta. Então, tudo que eu via que não condizia com a minha religião estava errado, né? Então, para mim, era aquilo, era o meu mundo. O meu mundo era o único certo. E aí a gente sai, né? A gente sai dessa bola de cristal e percebe que o mundo é uma dimensão enorme, que você precisa lidar com as diferenças do outro, respeitar o outro, né? Se colocar no lugar do outro e aprender a viver em sociedade, aprender a viver como um ser humano, né? Dar a mão para quem precisa, dar o colo a quem precisa, né? A gente precisa resgatar esses nossos sentimentos, nossos afetos, né? Tem gente... Eu conheço alguns colegas que são um pouco, né? Eu sei lá, não sei como eu posso descrever isso, mas são meio duros, né? Meio brutos quanto a sentimentos, né? Que é banalidade, que isso não existe, que isso é coisa inventada. E assim, eu tento... O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir provar para ele nada. Mas se ele ver em mim, né, no meu modo de viver, no meu modo de agir, quem sabe, né? No inconsciente dele, ele possa assumir, mas sem me dizer, né? Então, assim, eu acho que para a gente amar o outro, para a gente ter o amor próprio, eu acho que são pequenas ações, né? Eu acho que isso é o amor. O amor é feito de pequenas ações diárias, né? Às vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade para demonstrar, para fazer um gesto. E a gente, não sei de quem é a frase, mas que falou que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? Então... E como é que se muda a si mesmo? Eu acho que se a gente não pode fazer tudo, né, João? Por exemplo, a gente não pode forçar, acho que Osho que falou, né? Não force uma pessoa a ver como você vê, porque ela tem seus próprios olhos. E não coloque seus óculos nos olhos dela, porque as lentes são diferentes, né? Então, eu acho que é isso. O amor se constitui na base do respeito. Se você ver, por exemplo, se você olhar para dentro de si e ver, eu preciso mudar isso aqui em mim, porque isso aqui que eu tenho me faz uma pessoa não legal, né? Se você conseguir mudar isso dentro de você, eu acho que já é uma grande mudança, né? Porque é o que está dentro de você, é uma parte da sua essência. E aí a gente não tem que se preocupar com o que o A ou o B vai achar, né? Mas se a gente estiver bem com a gente, o nosso amor estiver forte, a gente consegue externalizar isso. E aí eles vêm. Entendi. E aí que você coloca, quando a gente consegue ver, a gente consegue mudar. A frase que você colocou mais ou menos, né? E é justamente esse o processo, né? Quando a gente consegue começar a se perceber. E aí não é um processo que é único para todas as pessoas, né? Porque tem questões que estão reprimidas, tem questões que não tem, a gente não tem mais lembranças, e aí muitas vezes a gente age no dia a dia, ou a gente é simpático ou apático com alguém relacionado com essas memórias que a gente está guardada, reprimidas. Por que eu não fui com a cara daquela pessoa? Ou o contrário, nossa, como essa pessoa entrou, sei lá, conheço menos de 3 dias, mas parece que eu conheço ela há tempos, né? Tem muito a ver com as relações
que a gente construiu durante a nossa história de vida e muitas vezes a gente não está lembrando, mas está guardado ali nesse campo subjetivo. E aí, mas o que você coloca é o essencial, né? É quando eu enxergo, eu consigo mudar. Quando eu percebo em mim, seja as questões satisfatórias ou insatisfatórias, eu consigo mudar. Tem um teórico na psicologia, que é o Carl Rogers. O Carl Rogers ele é um dos teóricos da psicologia humanista, né? Que vai pregar e promover uma nova reflexão da psicologia. A psicologia, e aí dando, não querendo dar uma aula de psicologia, mas já dando, a psicologia ela tem, né? A psicologia ela tem escolas, né? A psicologia ela tem escolas e tem forças, chamar assim. E aí a psicologia ela tem algumas forças que criam suas escolas, né? E aí tem uma força, uma das escolas muito fortes da psicologia é a escola comportamentalista, onde nós vamos encontrar os psicólogos comportamentalistas, cognitivos, enfim, a galera da TCC, a galera que estuda mais o comportamento humano. Tem a outra escola que é muito forte na psicologia, que é a escola da psicanálise, né? E aí toda a historicidade a partir do Sigmund Freud, e aí os psicanalistas, enfim, tantas outras correntes nascidas dessa outra fonte. E uma das outras fontes é a psicologia humanista existencial, que não tem um teórico definido, são vários. E a quarta fonte seria a psicologia transpessoal, que trabalha essa questão transcendental, essa pegada mais espiritual, né, dessa dimensão espiritual do ser humano. Então essa corrente chamada humanismo, um dos teóricos, são bem conhecidos, é o Carl Rogers. E ele dizia, né, que a gente precisaria construir uma ciência psicológica que colocasse o ser humano como centro, né? Que o ser humano fosse o centro e que a gente olhasse para esse ser humano numa perspectiva, né, de um ser humano ativo, não passivo, adoecedor, um ser humano patologizado. Então, era um convite provocado pelas vivências do Carl Rogers, que ele dizia isso, né? Então, o psicólogo ou o profissional de saúde, isso pode servir também para os outros profissionais de saúde, até para a gente como pessoa, né? O humanismo é uma filosofia, né? É uma forma de pensar o mundo. Então, esse ser humano ele precisa ser o centro quando a gente está falando sobre ele. Então, as minhas filosofias, a minha percepção de mundo, o meu óculos, como você falou do Osho, aquilo que eu consegui já superar para mim, que o outro não superou, e eu acho, nossa, por que ele sofre por isso, né? Como é que pode sofrer por essa besteira? Mas besteira para mim, né? Para o outro não é besteira. Como é que você faz tempestade em copo d'água? Enfim, tempestade para você, quer dizer, copo d'água para mim, mas é tempestade para ele. Então, o Roger nos ensinava a gente sempre entender, a partir da perspectiva empática, de conseguir enxergar o mundo a partir do outro, né, empaticamente. E como é que a gente conseguia isso? Ele nos ensinava quando a gente cria um processo de acolhimento incondicional do outro. A gente não põe condições na relação, a gente tenta, né, que o outro possa expressar o seu sentimento, o seu pensar, sem ser reprimido. Então, no processo da terapêutica, da psicologia humanista, a gente trabalha muito isso, né? O outro chega e fala, não, isso aí é besteira, eu vou falando que é uma besteira. Essa besteira, ele coloca como besteira porque as pessoas muitas vezes já falavam para ele que era besteira, e ele é convidado a falar sobre a besteira. Ou então ele não quer falar porque ele sente um sentimento de culpa por ter escolhido, ter feito tal escolha, mas só ele sabe a escolha que ele fez por ter ido ouvindo de uma situação. E quem está de fora é desafiador a gente se entender, né? Até e quando a gente está envolvido com a situação, né? Mas só a pessoa poder entender os reais motivos, né, das escolhas que eles fazem. Então, o Roger ele tem uma frase que vai dizer isso, né? Como é que a gente pode mudar? Né? E aí é uma frase que nos faz refletir. Não podemos mudar, não nos podemos afastar do que somos, enquanto não aceitamos ou aceitarmos profundamente o que somos. Quer dizer, é paradoxo. Eu só consigo mudar, né, algumas questões em mim quando eu aceito que eu estou sendo, né,
tenho aquela característica. Ah, João, você é muito perfeccionista. E eu nego, não sou perfeccionista. E eu fico negando aquilo que eu sou, e aí eu fico sofrendo, né? Porque eu fico reprimindo. Não sou. E aí, quando eu reconheço que sou perfeccionista, eu consigo começar a gerenciar, né, esse perfeccionismo, até que ponto isso eu posso usar ao meu favor e a favor das pessoas que eu convivo, né? Então é isso, né? Todo o processo terapêutico, não só psicoterapêutico, todo o processo terapêutico, né, ele passa por esse acolhimento incondicional do outro. Enquanto a gente não criar um espaço de escuta, na psicologia a gente trabalha muito a escuta, uma escuta qualificada. E o que seria essa escuta qualificada do psicólogo, né? Tem uma amiga minha que fala que o psicólogo ele não escuta com o ouvido, ele escuta com o cérebro, né? Porque quando as pessoas estão falando, você tá fazendo os links, né, com a sociedade, com a cultura, com várias situações, né? E é isso, né? Entender esse outro a partir desse movimento, né, que é dele, não é um movimento nosso, é um movimento que é dele. E aí o entender passa por isso, né? Eu falava em outras prosas já. O entender que vem de entrar na tenda. A palavra entender vem de entrar, tender, tenda. Então, para que eu possa fazer com que o outro, né, aceite o seu machismo, sei lá, o seu preconceito, reconheça que é preconceituoso, que é machista, que é sexista, que é homofóbico, enfim, que é xenofóbico, né? É necessário acolher, não julgar, né? Não condenar, né, a ação, mas aí acolher e aí fazer esse acompanhamento, né, de uma forma muito, né, não superficial, né? E o Roger nos ensinava isso, né? A relação do psicoterapeuta humanista com o sujeito, o cliente, não paciente, né, nessa perspectiva passiva, mas com o cliente, tem que ser uma relação de intersubjetividade. Eu não posso estar distante, né, como o dono do saber, psicoterapeuta, que eu fico distante do outro e aqui fico ditando o que ele tem que fazer. Então, a partir de hoje você vai fazer isso, isso e isso. Então você precisa parar de pensar nesses pensamentos. Você precisa agora ir para casa fazer atividade física, mas a pessoa não tem ainda a predisposição de fazer atividade física. Então, é a partir do que ele apresenta. Ah, mas eu gosto de tocar violão, eu gosto de cantar. Então, pronto, a partir do que você gosta, aquilo que lhe apetece, aquilo que dá sentido na sua vida. E é isso, né? Estou falando uma perspectiva bem da minha profissão, mas a gente vai agora pensar se as nossas relações fossem construídas a partir desse alicerce do respeito, como você coloca, né? E o respeito é respeito. O que é respeito? A gente não quer definir. Mas o que é o respeito? Respeito é respeito. O respeito não é aceitar, o respeito não é tolerar, respeitar é respeitar. Né? E pronto, não tem outra definição. E é esse processo. E que bom, a partir dessa prosa, saber que existe uma menina paraense, que nasce em Belém é? Belenense. Belenense. Quem nasce em Belém é belenense. É uma belenense que está agora em Mato Grosso do Sul, distante da sua família, distante dos seus, cheios de saudades aí, saudades no plural e em caixa alta. Nesse momento de quarentena, esse momento de isolamento social, que se disponibilizou de conversar e prosear sobre a vida durante essa hora que nós estamos aqui, e que tem se disponibilizado nesse processo da existência, do devir, né? Porque a gente não somos, nós estamos sendo. Né? Estamos sempre aprendendo, como Paulo Freire nos ensinou. O acesso ao conhecimento é um processo, e eu só aprendo quando eu reconheço que não sei, por isso que todo saber nasce de não saber. E que bom saber que você está nesse processo, né, de reconhecer qual o melhor tempo para você dar passos, seja a direção que for, seja para dar passos para trás, para poder impulsionar para continuar caminhando para frente. Se é preciso um momento parar, né, reconheça e respeite esse momento de parar. Se existem momentos que a solidão bate forte aí, é preciso reconhecer que existe a solidão, a saudade, a tristeza, a alegria, as emoções que vão surgindo no dia a dia. E que bom saber que você está nesse processo, né? Porque quando alguém fala assim, eu vivia no contexto que eu ficava fechado em uma visão, né? E hoje eu consigo enxergar outras visões
né, saindo desse reducionismo, saindo do fundamentalismo, seja religioso, político, seja qual for. Sim. Esses ismos nos mata como sujeitos, né, mas como sociedade principalmente. Bem isso. Eu acho bem... Como é que posso falar? Foi muito bom, né, você me explicar um pouquinho, que às vezes a gente fica só na nossa área, né, já acaba não adentrando as outras áreas, nas outras profissões, né? E eu acho que é muito bom a gente falar um pouquinho da nossa profissão, né? E que você bem falou, a escuta... Opa, caiu aqui. A escuta qualificada, né, João? Eu acho que se a gente conseguisse pegar umas técnicas da psicologia para aplicar nas relações humanas, nas nossas relações, acredito que a gente conseguiria ter uma sociedade mais saudável, posso dizer. Né? A gente precisa saber escutar, né? Justamente isso. De que não julgar é muito difícil, João. Eu posso dizer que não julgar é muito difícil, porque, não sei, a gente tem raízes de preconceito e tudo, e que a gente parece que não consegue só ouvir, né? Você falou bem agora que ele precisa aceitar que ele ou ela é homofóbico ou é xenófobo para ele se tratar, né? Para ele procurar, para ele buscar ajuda. Mas se a pessoa não se aceita, se ela não assume que ela é, o que ela tem, aí é impossível. Eu acho que a gente pode tirar disso nosso cuidado, né? Como que a gente gostaria de ser tratado, né? Como que a gente gostaria de ser interpretado? Então, se a gente tiver a capacidade, a empatia de entender o outro, de escutar o outro, consegue ser seres humanos mais humanos, né? Posso dizer assim. João, já que você não tocou a música que eu pedi, eu gostaria de fazer um pedido aqui. Sim. Mas, na verdade, só para a gente encerrar depois, né? A prosa, que é a música do Gonzaguinha, O Que É, né? Que é uma música para a gente fechar a nossa conversa depois. A gente cantar um pouquinho, né? O que é a vida. Perfeito. Você vai fazer o seguinte, você está com o computador na sua frente, você pesquisa a letra e você pode declamar ela pra gente, que eu não sei tocar essa canção não, mas você pode declamar, né? Declamar é uma forma também de cantar, né, Roberto? Não sei se a Roberta está aqui ainda. É uma forma de expressar a arte. E aí, tentando fazer uma síntese da nossa conversa hoje, né? A gente aprendeu aqui nessa prosa, e aí todos os encontros, todas as prosas, ela nos leva a várias aprendizagens, né? E aí entender que muitas coisas que a gente passa na nossa vida, que a gente acha que só a gente está passando, né? É algo que atinge a várias vidas de brasileiros e brasileiras, né? Nós somos um país que é continental, né? Que parece um continente, nosso país, mas que existem singularidades que são muito semelhantes, né? Várias situações particulares que nos atingem também como sujeitos nesse processo de ser, na nossa singularidade, mas naquilo que a gente constrói e acredita como sociedade, né? Canta a capela. Pronto, pronto, perfeito, Roberta. A Marta vai cantar a capela. Você quer fazer agora? Canta a capela aí, João. Vai. A rocha. Para você cantar a capela. Não. Pode ser você. Eu não sei essa música. Você pode declamar, então, que eu não sei também não. Cadê a Roberta? Canta pra gente. Põe a Roberta ao vivo aí, João. Não entra, não. Infelizmente, era para poder entrar mais pessoas, não era? Eu pensei que dava, sabe? Não dá. Não. Dá não, infelizmente. Dá não. Só entra 2 pessoas. Bom, vamos... Eu pesquisei aqui. Lê pra gente a letra da música. Você pode ler pra gente a letra da música.
Qual? A capela? Você pode... Não, a música, o que é, você pode ler pra gente. A capela é cantar sem violão, sem algum instrumento. Ah, é? É a Ah, tá. capela. Porque tem uma música com esse nome, né? Ah, tá. É isso. Eu A pensei que capela é era... cantar aqui. A capela é cantar, por exemplo, a música na minha frente. Tem um segredo pra contar. Eu não sabia que era assim. E é isso. Cantar a capela é cantar sem acompanhamento de instrumento. E o Entendi. instrumento, que é a voz, é o próprio instrumento. Né, sim. Vou tentar cantar um pouquinho aqui e depois eu leio o que eu não souber cantar. Ousada. Então vamos lá, a música O que é de Gonzaguinha, né? Não sei em que ano que foi escrita, mas eu acho que é uma música muito bonita que fala da vida pra gente, né? E o que a gente é nessa vida. E ele diz assim: eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Então, assim, não sei se você leu, mas no meu perfil no Instagram tá um trecho dessa letra aqui em espanhol, né? E eu digo isso mesmo, viver e não ter a vergonha de ser feliz, pra gente cantar, que a gente é um eterno aprendiz, né? A gente está nesse mundo, um dia a gente aprende, um dia a gente ensina algo, e a gente saber extrair esse aprendizado, né? E que mesmo que a vida, que a gente ache que a vida devia ser bem melhor, né? A gente acredita que ela ainda vai ser, né? Devia ser bem melhor e será. Mas que isso não deve impedir que a gente repita que ela é bonita e que ela é bonita, né? E ele continua, ele diz, e a vida? E a vida, o que diga? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ele diz... Eu não sei mais que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Eu não sei mais. Enfim, aí ele diz que ele fica com a pureza da resposta das crianças, né? Eu acho que a gente precisa resgatar essa criança que está em nós, né? Muitas vezes a criança que nós fomos. E aí as crianças, em toda a sua pureza, né? E aí eu acho que todo mundo já deve ter lido essa frase. Que será que a criança que você foi ia ficar feliz com o adulto que você se tornou, né? E aí acho que não é uma pergunta que requer resposta, mas reflexão, né? Então, se a criança que nós fomos era mais feliz que o adulto que nós somos hoje, vamos voltar a ser criança, né? Vamos resgatar aquela criança que era feliz, que não tinha tanto medo, né? E acho que é isso, pra gente viver mesmo, né? Não sabendo cantar, mas tentando. Se permitindo. Se permitindo, né? Perfeito. E é isso. E assim, Marta, né? Que massa você ter trazido essa canção. Depois você começou a cantar, eu lembrei dela, né?
E aí a sua reflexão depois sobre ela, né? Eu não vou ter nem ousadia aqui de querer complementar. Acho que você já colocou aquilo que era essencial da canção, né? Fica à vontade, João. E aí eu só já, né, a gente encaminhando para o final dessa prosa que foi maravilhosa, né? Foi mais de 1 hora de prosa, de conversa aberta, livre, leve. Não que a gente tenha querido fugir da realidade, né, que nos envolve, né? A gente falou de tantas questões da nossa realidade, saudades, de dor, de sofrimento, de angústia, crise sanitária, mas nessa perspectiva de sempre dialogar, né, numa perspectiva de esperançar, do verbo esperançar, ativo, como Paulo Freire nos ensinou. E aí, se você pudesse mandar uma mensagem para a galera que está nos acompanhando aqui agora, e aí não Marta adulta, mas a Marta criança que existe dentro de você, né, qual a mensagem que você deixaria para essa galera e para as outras crianças que estão nos acompanhando também, que existem nas pessoas? Difícil, hein, João? A gente, quando criança, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque a criança, a gente desbrava muito as coisas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falava assim, nossa, eu subia em mangueiras enormes, super altas, pé de ameixa, que hoje, que quando eu cresci, eu olhava e falava, caramba, como é que eu não tinha medo de subir aí e cair, sabe? Eu fazia coisas e brincava mais, né? Então, assim, não é que a gente tenha... Hoje, a gente é adulto com medo, né? Eu acho que a gente tem medo de se arriscar, medo de desbravar coisas. E eu li alguma coisa, não sei onde foi, mas que, tipo assim, a criança, ela tem a capacidade, ela consegue, às vezes, aprender mais justamente por isso. Por ela não ser dominada por um medo de errar. Então, o que eu posso dizer para nós hoje é: não tenha medo de errar, viva sem ter medo de errar, mas quando você errar, que você consiga aprender algo com esse erro. Que massa. E aí eu só me lembro do Dalai Lama. Dalai Lama, né, um dia foi perguntado, né, Dalai Lama, como é que a gente faz para cuidar das pessoas? Né? Aí o Dalai Lama respondeu, olha, se você quiser cuidar das pessoas, passa pelo processo do respeito e passa pelo processo da empatia, mas principalmente passa pela disposição de você enxergar através desse adulto, desse idoso, desse jovem, desse adolescente, a criança que existe ainda nele, né? A criança que precisa ainda de uma mão amiga para poder caminhar, uma criança que precisa de colo para poder deitar, uma criança que precisa de ombro para poder também descansar. Então é isso, né? Como é que a gente cuida das pessoas? É analisando nas pessoas não o que ela fez ou deixou de fazer, mas a pessoa que ela é, né? Porque uma coisa que a gente nunca vai tirar das pessoas, e o Rogers fala sobre isso, o ser humano possui um importante valor. Por mais que rotulem e o avaliem como, sei lá, vagabundo, ladrão, enfim, vários rótulos sociais, né, bandido, enfim. Mesmo que a gente rotule e avalie as pessoas, esse ser humano, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa, né? Então, essa pessoa que existe dentro dos seres humanos que, por motivos ou outros, escolheram situações que foram satisfatórias ou insatisfatórias para a sua vida pessoal e social. Cabe a nós sempre acreditar que o ser humano, seu processo existencial, ele pode fazer a mudança necessária quando a gente acolhe. As pessoas sempre me perguntam, João, você como psicólogo, o que a sociedade está precisando? Como é que eu faço para ter mais paciência com a minha filha, com meu filho, com meu marido, comigo mesmo? Acolhimento. Né? E acolher essa disposição da gente, né, receber o outro no seu tempo, no seu momento, nos seus afetos, do jeito que ele está. E aí eu quero desde já agradecer, Marta, por esse momento de prosa, esse momento de acolhimento, que você me acolhe e também dialeticamente, né, você me permite lhe acolher. Agradecer
prosa construída a partir de um cuidado, né, de um respeito, né, de sentimentos, né, bem humanos, que é o amor, que é a esperança, né, que é o reconhecer que nós somos esse processo que não precisa ser definido. Né? A pergunta lá inicial, quem é Marta? Ou quem está sendo Marta, né, que eu coloquei, é porque quem é o que nós estamos ser é um processo, né, que a gente vai construir até a nossa finitude ou não, né, até a nossa eternidade. Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade de cuidar, de ser cuidado nessa prosa, e me ensinar um pouco do Pará, né, da cultura paraense, da alegria de ser nortista, belenense, né, e dessas origens que você traz são tão ricas e tão parecidas com a da gente aqui do Nordeste. Então, viva o Norte, viva o Nordeste, viva a nossa cultura popular, viva o açaí, viva a tapioca, viva aqui o forró, viva o maracatu, viva o coco, viva o baião, viva o que aí? É o calor, quais danças? Brega, tecnomelo, de calypso. Pronto, viva a nossa cultura popular, a nossa riqueza, né? Porque a nossa cultura, se a gente parar para pensar, ela realmente é o nosso sistema imunológico, né? Essa cultura que nos constitui. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Obrigada, João. Muito obrigada pelo convite, né? Eu estava desde, acho que dezembro do ano passado, sem usar o Instagram. Daí você some lá do Fórum Nacional e eu procuro o João. E quando eu reencontro o João me fala de prosa sobre a vida. E daí então eu preciso reativar meu Instagram para a gente ter esse momento, né? E foi bem legal, acho que muito bom conversar, né? E é isso, agradeço que foi com a gente, né? Que se doou um pouquinho do seu tempo para acompanhar a nossa conversa. E até a próxima, então. Com certeza que essa seja a primeira de muitas, né? E aí, continue a se cuidar, continue a viver aí sua solitude, fazendo as atividades que você queira fazer, se permitir ficar no ócio recreativo e, principalmente, continue a se cuidar e se amar. Nesse processo de paixão própria pela vida, tá bom? Um abraço, o tamanho da distância de Caicó, estou em Caicó, que é o interior do Rio Grande do Norte. Um abraço, o tamanho da distância de Caicó a... Dourados. Dourados, ou cabo da memória fraca. Então, um abraço, tamanho de Caicó a Dourados, Mato Grosso do Sul. E a gente vai proseando na vida, tá bom? Precisando de uma prosa, de uma conversa, sabe meu contato, tem meu Instagram. E quem sabe um dia aí, né, essa vida nos permita se conhecer pessoalmente. A gente tomar um açaí lá em Belém do Pará. Boa noite. Tchau, João. Prazer. Boa noite. Tchau, Marcos. Tchau, até a próxima.